sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E o goleiro Vitor se despediu do futebol após uma vitória do Atlético por 3-0 na abertura do Campeonato Mineiro, jogo este que aconteceu no Mineirão. Aos 38 anos, o goleiro Vitor fez 424 jogos no Atlético e sofreu 450 gols. É um goleiro que vinha fazendo a sua história no Atlético até que perdeu as suas posições e encerrou sua carreira basicamente como terceiro goleiro do time profissional. Bom, mas o Vitor, qual que é a importância dele na história do Atlético? É ele que veio numa contratação bastante exaltada pelo então presidente Alexandre Calil, hoje prefeito de Belo Horizonte, lá em 2012, quando ele contrata o Vitor, e era um tema recorrente no Atlético, né? O Atlético não tinha goleiro de alto nível há algum tempo e chega o Vitor para tomar conta da posição e, de fato, fazer história no Clube Atlético Mineiro. Ele conseguiu aí 4 títulos do campeonato estadual, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e também uma Recopa. E sem dúvida nenhuma, a Copa Libertadores foi o seu ápice no Atlético no ano de 2013 e principalmente naquela partida das quartas de final contra a equipe do Tijuana, jogo no Independência, na qual ele pegou o pênalti já nos acréscimos do colombiano Riascos. Assim, o Atlético conseguiu se classificar e avançar na semifinal e, na sequência, também nas finais da Libertadores, vencendo o Olímpia na grande decisão. Mas qual que é de fato o grande tamanho do Vitor nesse time do Atlético, né? Um cara que veio lá do interior de São Paulo, teve participações aí no Paulista, também no Ituano, um goleiro, como eu já falei, veio do Grêmio, e ele de fato eleva o nível do Atlético, né? Ele coloca o Atlético em outro patamar. O Atlético já disputando o título brasileiro em 2012, como eu falei, conquistando a Libertadores da América em 2013 e na sequência ganhando a Copa do Brasil em 2014. Coisas que o Atlético até então não tinha feito, né? Até o momento da história do Atlético, o Atlético não tinha conquistado nem a Libertadores e também nem a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, como eu falei, bateu na trave em 2012, então ele de fato coloca o Atlético de volta naquele hall de equipes que brigam por títulos no Brasil, né? O Atlético que, com ele, teve grandes saltos. O Vitor, ele tá na memória de todo torcedor do Atlético, inclusive várias crianças que nasceram em Belo Horizonte entre os anos de 2013 e 2014 têm o nome de Vitor, né, em homenagem ao goleiro do Atlético, então ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores ídolos da história do Atlético. Agora, em que nível está o Vitor, né? Em que nível de grandes ídolos do Atlético o Vitor está? Será que ele é o maior ídolo da história do Atlético? E olha que eu não vou nem colocar aqui como o maior goleiro da história do clube, porque para mim ele já era há mais tempo. Desde quando ele defendeu aquele pênalti, como eu falei aqui no início do vídeo, contra o Tijuana, para mim ele já era o goleiro mais importante da história do Atlético. Mas é importante ressaltar que o Atlético teve grandes nomes, né? Teve o Reinaldo, teve o Dadá Maravilha, teve o próprio Ronaldinho Gaúcho. Então são jogadores que fizeram muita história no clube alvinegro e o Vitor está entre eles. Falar quem que é o maior talvez seja um grande pecado, né? Mas em questão de títulos, em questão de representatividade na hora de ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma que o Vitor é o maior jogador da história do Atlético. Agora, com relação à representatividade, de você pensar no Atlético e já associar um atleta, talvez o Reinaldo ainda esteja à frente do grande goleiro do Atlético, do grande goleiro Vitor. O Vitor também, ele serviu a seleção brasileira, né? Ele estava naquela equipe que jogou a Copa de 2014, inclusive foi numa dessas que eu tive uma entrevista com ele na zona mista após o jogo entre Brasil e Chile. Para quem não se lembra, né? Oitavas de final, penalidades, o Júlio César pegou algumas penalidades naquele jogo e o que mais me chamou a atenção foi o goleiro Vitor dando apoio ao Júlio César antes das penalidades, né? O Brasil estava um pouco chocado com o Thiago Silva lá sentado na bola, chorando, não sabe-se lá por quê, né? Porque talvez medo de perder, né? Vamos falar assim. E o goleiro do Atlético já estava ali exercendo o seu papel de liderança com o Júlio César, né? O que foi fundamental. E na
pós-partida, né, na zona mista, eu conversei com ele sobre isso e ele disse que sim, conversou ali com o Júlio César em alguns momentos e que acredita que sim, pode ter ajudado em algum momento o Júlio César ter se concentrado. Então, até nisso, o Vitor é grande, né? Um cara que mostrou a sua liderança em alguns aspectos da carreira, como agora no final dela, estando no terceiro posto, né? Dando moral tanto para o Everson como para o Rafael. Então, mostrando aí toda a grandiosidade do atleta. O Vitor podia ter jogado mais, mas infelizmente as suas condições físicas não deixaram que ele perpetuasse assim na sua carreira, né? Ele deve seguir no Atlético, ele vai seguir no Atlético, ele vai assumir um cargo de gerência dentro do clube e é um passo importante também para a vida da carreira dele, né? Para a carreira dele de fato, já que agora ele vai fazer as escolhas que normalmente são difíceis de fazer dentro de um clube, né? Então, o Vitor tenha sucesso aí na sua nova carreira e que o Atlético homenageie o atleta da forma mais legal possível, né? Inclusive já estão fazendo campanhas, né, na internet para que ele seja um dos homenageados ou mais homenageados na inauguração da Arena MRV, mas na minha opinião ele tinha que ter um jogo de despedida à altura, não com o estádio vazio e jogando no Campeonato Mineiro, que tenha assim uma grande festa para o Atlético homenagear este que talvez tenha sido o seu maior atleta, né? Ou talvez o maior atleta em representatividade, mas de fato o maior atleta campeão da história do Clube Atlético Mineiro. Então é isso! Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima!